Bom dia. Neemias 13. Livro de Neemias, capítulo 13. Naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para o amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, da lei, excluiu sumariamente de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido supervisor dos depósitos da casa do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia-lhe emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, determinado para os levitas, para os músicos e para os cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde, roguei sua permissão. E então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias no pátio do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressa para que imediatamente todas as câmaras do templo, a sala sagrada, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhe era entregue, e por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhe indaguei por que a casa de Deus ficou abandonada. Em seguida, convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E nomeei como tesoureiro para que supervisionasse os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaias, dentre os levitas, e como assistente dele, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e porquanto receberiam a responsabilidade de providenciar a distribuição do suprimento entre os seus irmãos e companheiros de ministério. E orei, lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa do meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Eles lendo a lei, a Torá na época, ali eles descobriram que, desde aquela época, quando o povo foi tirado lá da escravidão do Egito, ali no deserto, tanto os amonitas como os moabitas, eles não permitiram, quando Moisés solicitou permissão para passar no meio das terras dele, só para passar, isso inclusive oferecendo se alguém bebesse água, usando alguma coisa que eles pagariam. Eles, ao contrário, eles não permitiram, ainda foram com guerreiros contra eles. Por tal motivo, então, Deus determinou que eles jamais, tanto o pessoal de Amon como de Moabe, jamais seria aceito na congregação do Senhor.
Amon e Moabe. Nós sabemos que a origem dos dois é através do sobrinho Ló, né, o sobrinho de Abraão, que depois que saíram, que ele com as filhas saíram ali de Sodoma, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, eles foram habitar num lugar deserto. As filhas dele, as duas filhas, embebedaram e mantiveram relações sexuais com o pai. E daí houve essas duas nações, Amon e Moabe. Então, nós já sabemos que foi através da origem do pecado. E, então, como eles não receberam, né, essas nações não receberam, não permitiram, então Deus determinou que eles jamais fizessem parte da congregação. Neste inteirinho, um do sacerdote, que era o responsável ali pelos depósitos do templo, ele era parente de Tobias. Nós vemos no início, né? Tobias tentando impedir a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Era parente deste. Então, quando Neemias teve que retornar para a Babilônia para servir o rei, porque o povo foi liberto do cativeiro, ou seja, com autorização para voltar a Jerusalém, ajudar, para organizar essa vida, os templos e tudo, mas quem regia sobre Israel, quem regia ali sobre toda aquela região, Judá e tudo mais, era o rei Artaxerxes, que era o rei da Babilônia na época. Por causa do pecado, nós vimos que Israel, a maior parte do tempo, estava sendo administrada, regida, né? Era prisioneiro de outras nações. Ainda na época de Jesus, era prisioneiro de César, né? De Roma. Quem mandava, comandava, era Roma. E nessa época, então, estava administrando, né? Era a Babilônia. Então, ele teve que voltar, Neemias teve que voltar ao rei. E durante algum tempo ele ficou por lá. Depois ele novamente pediu autorização para retornar a Jerusalém, quando foi permitido. Quando ele chega, ele depara com a bagunça. O que é a bagunça? Este sacerdote tinha esvaziado um quarto, um amplo salão lá, onde se guardavam os dízimos, as ofertas, o alimento, tudo que era para o sacerdote, que era para os levitas, os administradores, aqueles que celebravam o culto ao Senhor, aqueles que administravam o templo, tudo ali era o depósito, seria tipo uma almoxarifa, todas essas coisas eram guardadas. Foi desocupado aquele local e cedido para o Tobias. Então ele colocou os móveis dele, tudo isso dentro do templo. E também o povo já não trazia mais os dízimos, não trazia mais as ofertas, porque houve um relaxamento. Conclusão, os levitas, alguns sacerdotes que estavam ali no templo, que estavam em Jerusalém para celebrar, eles iam, se eles continuassem, eles morreriam de fome, não teriam o que comer. Então eles retornaram, eles abandonaram o templo e retornaram para suas terras, retornaram para suas casas. Quando Neemias chega, se depara com isso, ele ficou chateado, ele ficou decepcionado, e ele pegou os móveis, tudo que estava ali de Tobias, atirou fora, desocupou, determinou então que consagrasse o templo ao Senhor, convocou novamente os levitas de volta, chamou a atenção de todos os sacerdotes e do povo, e o povo novamente voltou a trazer os dízimos, as ofertas, e ele nomeou outras pessoas para administrarem as ofertas, para distribuir ali os dízimos, os alimentos para todos aqueles que trabalhavam no templo do Senhor. Eram pessoas de confiança dele. Então, reorganizou as coisas do templo do Senhor. Eu fico observando alguns templos, principalmente os templos maiores, os templos faraônicos que nós temos por aí, que inclusive alguns chegam ao ponto de ter praticamente academia. Tem templo que tem espaço reservado para luta de MMA, né? Tem lugar que tem shopping.
tem templo que tem 2, 3 lanchonetes, tem templo que tem livrarias, tem templo que tem uma série de coisas de comércio ou diversão. E as pessoas acham normal, mas não é. Não é por um simples motivo. A casa de Deus, o templo, não importa o tamanho, se foi feito ali é para dedicada à obra de Deus. Não para nenhuma diversão, não para nenhuma comercialização, não para nenhum passatempo. E mesmo porque ali não é feito nenhum lugar para se ganhar dinheiro. O templo sobrevive exclusivamente dos dízimos e da oferta, que é para manter o templo, manter o pastor, ou nos grandes templos, os pastores, porque a função dos pastores é estar disponíveis no templo. Então não pode ser usado para outra coisa. Mas hoje em dia se usa para tudo, né? São coisas terríveis que nós vemos hoje encontrando dentro daqueles que se diz templo evangélico. Mas eles prestaram conta ao Senhor. Naqueles dias, observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uva, inclusive durante o sábado, e juntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando juntamente com vinho, uvas, figos, todo tipo de carne. Todos estes mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendesse alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixe, todo tipo de mercadoria que se comercializava em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo censurei os nobres de Judá e lhe questionei: por que estáis praticando um mal tão grande, profanando o dia do sábado? Porventura os vossos pais não cometeram o mesmo erro, e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? E vós ainda provocais a ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do sábado? Quando a sombra do pôr do sol já chegava às portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia de sábado. Sendo assim, os comerciantes, vendedores de toda sorte de mercadoria, pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prendê-los. Daquele dia em diante, não vieram mais às portas da cidade no dia de sábado. Então deu ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões a fim de garantir que o dia de sábado voltasse a ser respeitado como sagrado. Desde a época quando Deus tirou o povo do Egito, deu as leis a Moisés, Deus determinou que o sábado fosse um dia de descanso, fosse um dia respeitado. Que o sábado, segundo a lei da Torá, era um dia que não era para fazer absolutamente nada. Por que isto? Porque o povo era escravo no Egito. O que escravo faz? Escravo trabalha de sol a sol. Escravo trabalha de segunda a segunda, não tem descanso. É escravo. Vive na escravidão. Por melhor que seja a condição, ele vive na escravidão. Então, como eles não sabiam o que era liberdade, eles não tinham esse prazer, eles não tinham esse costume, eles não sabiam o que era descansar, assim como Deus criou uma série de leis, até lei de higiene, para saber como higiene o que eles poderiam ou não comer, tá? Naquela época, uma série de condenações a determinados alimentos, algumas carnes, como nós já vimos, não por fosse motivo ou outro, a não ser o cuidado com o povo, porque o povo no deserto, comendo, ou ia comer qualquer coisa, né, porque escravo, iriam passar mal, iria ter medo de falecer. Então Deus determinou leis. O objetivo da lei foi proteger o povo. Então o sábado, a criação do sábado, foi que o povo viesse entender que tinha um dia para descansar.
Mas aí Deus falou, tem que obedecer. Como tudo que Deus fala, nós temos que obedecer. E o povo entendia agora novamente mesmo, desobedeceu inúmeras vezes, em várias situações. Nós foram para o cativeiro e agora retornando estavam fazendo a mesma coisa. Estavam trabalhando plantação, prensando uva, fazendo vinho, azeite, ou colhendo os figos. Os comerciantes vinham de fora, e eles estavam comprando e vendendo. E o sábado era para descansar, não fazer absolutamente nada. Quando Neemias viu isso, chamou a atenção, proibiu qualquer tipo de comerciante entrar e colocou as pessoas de confiança, os porteiros, no portão. Falou, olha, começou a escurecer, está começando a entrar o sábado, fecha o portão e só volte a abrir depois que o sábado acabar. Ou seja, só voltava a abrir no domingo. Né? Ou seja, no final da sexta-feira os portões eram trancados, lacrados e fechados e voltava a se abrir no domingo. Não tinha nenhuma espécie de comércio. Durante umas 2 ou 3 noites, os comerciantes que vinham de fora pernoitavam ali em frente, ficavam ali em frente o sábado, o dia todo em frente, os portões esperando abrir. Então Neemias falou com ele, se você ficar em frente novamente os portões, eu vou mandar prender vocês. Não fica aqui não, deixa vocês voltar no domingo, na segunda, mas não fica nem em frente aos muros, senão eu vou mandar prendê-los. Chamou a atenção do povo, falou, olha, os nossos antepassados, nossos pais erraram, desrespeitando o sábado. Senhor, por tal motivo, fomos para o cativeiro sofrendo. Não vamos trazer novamente o mesmo castigo. Então, Neemias era zeloso das obras do Senhor, da casa de Deus, da palavra de Deus, chamou a atenção e colocou as coisas em ordem. Nós também devemos ser zelosos da casa de Deus, nós devemos ser zelosos da palavra de Deus. Hoje nós encontramos uma série de coisas erradas nos templos e acabamos concordando. Só faço questão de dizer que o sábado, este mandamento em relação ao sábado, foi na antiga lei. Nós vivemos na graça e Jesus disse que não existe essa guarda de sábado mais. Jesus veio e falou, não, eu sou o Senhor do sábado. Então não existe mais esta guarda, esse respeito pelo sábado, um dia qualquer, porque hoje todo mundo tem conhecimento, sabe que é preciso descansar, e todo mundo, se deixar, vão descansar mais de um dia por sinal. Então nós temos que ter esse respeito e ter esse cuidado. Hoje nós sabemos que é proibido, Jesus proibiu comercialização nos templos, mas nós vemos o templo continuar com comercializações, nós vemos hoje a negociação, a barganha, nós vemos as imoralidades dentro dos templos, e infelizmente nós estamos vendo pouco Neemias, nós estamos vendo poucos atalaias, nós estamos vendo poucos homens de Deus, profetas de Deus, para se levantarem contra o erro, contra o pecado e falar, não é assim. Praticar a palavra de Deus tem que ser com ordem e decência. Nós temos que vigiar. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Além disto, naquela época, constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras, de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos gentil e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar algum deles e arranquei-lhe os próprios cabelos. Fiz com que jurasse por Deus, o nome de Deus os adverti. Não darei vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos. E do mesmo modo não tomareis as filhas dele para que vossos filhos, nem para vós mesmos. Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus e o Eterno constituiu o rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E neste presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estai-vos casando com mulheres estrangeiras. Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença.
Aí ele constatou que muitos, porque Deus tinha proibido o relacionamento do povo de Israel e Judá com os estrangeiros. Por quê? Para não estar adorando os mesmos deuses, as mesmas idolatrias, as mesmas imagens. Inclusive, Neemias cita agora o que aconteceu com Salomão. Foi o maior rei, um dos grandes reis de Israel. Na verdade, ele foi o último rei de todo Israel, porque depois dele, de seu filho já veio ser, então, dividida, rei do norte e rei do sul, Judá e Israel. Então, o povo estava casando e dando seus filhos em casamento com amonitas, moabitas, inclusive aquele povo que Deus tinha determinado que eles não entrassem na congregação. E o que acontecia? Esses filhos já nasciam, as mães já induziam, já não ensinavam mais a língua, o hebraico, já não ensinava mais a língua que se falava em Judá, mas estava falando a língua estrangeira. Os filhos já nasciam, ou seja, já estavam voltados para nações, as outras nações idólatras, as nações que viviam no pecado. E por esse motivo estava indo contra a palavra. Neemias chamou a atenção, Neemias brigou, Neemias expulsou, deu uns tapas na orelha de um, arrancou o cabelo de outros, expulsou alguns outros da presença dele e falou: tá errado, vocês têm que jurar que vocês não vão casar, relacionar-se com as pessoas estrangeiras. Aquela determinação, aquela época que os israelenses se casavam entre si. Eles estavam desobedecendo, a gente vê que eles desobedecem, eles não respeitam a lei de Deus. Não é muito diferente do que a época que nós vivemos hoje. Nós vivemos todo tipo de desobediência. Eu tenho várias pessoas que me procuram, pastor, não, eu sou convertido, minha mulher não é, eu casei com ela não era, o meu marido não era. Felizmente são, como eu falo, alianças erradas que trazem consequências. Está pecando diante do Senhor. E orei, não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Deste modo purifiquei os sacerdotes, os levitas, de toda prática e influência pagãs, e lhe determinei responsabilidade, cada um de acordo com seu próprio cargo. Também estabeleci normas para que as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para o primeiro fruto. E orei, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Ela organizou o templo, organizou tudo como deveria proceder, como deveria acontecer, como deveria ser administrado o templo, santificando o templo, expulsando o que não prestava, exigindo, observando que sacerdotes que deveriam zelar, eles estavam sendo os primeiros a errar. É também isso que nós vemos hoje. Hoje nós vemos quem deveria estar ensinando a palavra de Deus, quem deveria estar mostrando o caminho certo, quem deveria estar combatendo adultério e fornicação, às vezes estão no altar, está no púlpito, está em pleno adultério, em plena fornicação, e são situações complicadas que geram a morte. Nós concluímos aqui no capítulo 3 a leitura do livro de Neemias. Vamos iniciar agora a leitura do livro de Esther. Esther é um livro que nós vamos ver, um livro curto, por sinal, de 9, deixa eu ver. É exatamente isso, 10 capítulos. Não, é 9, mas o 10º é curtíssimo. O capítulo 10 tem somente 4 versículos. É um livro curto. Podemos prestar atenção que durante esses capítulos, o livro de Esther, em nenhum momento nós vamos ouvir, nós vamos ler a palavra de Deus. Mas em compensação nós vemos Deus presente em todo o tempo. Mas não vemos em nenhum momento citado, mas está escrito no livro de Esther a palavra de Deus. Mas vemos a ação de Deus no tempo. Livro de Esther, capítulo 1.
Essa história ocorreu na época de Assuero, isto é, Xerxes, em grego, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, ele, na época depois da Babilônia, né? Era ele, esse rei Artaxerxes, né? O Assuero, ele comandava toda a região. Foi o maior reino naquela época. Deus realmente entregou tudo na mão dele, exatamente para punir os pecadores. Naquele dia, o rei Xerxes governava a partir do seu trono real na cidade de Susa. E no terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres oficiais. Estavam presentes os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes, os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele apresentou aos seus convidados as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Ele já tinha 3 anos, quando estava completando 3 anos, que ele reinava sobre tudo isso, que ele era o rei supremo de tudo isso. Ele deu uma festa grandiosa, nós vemos que é uma festa de 180 dias, ou seja, 6 meses de festa. Então, os líderes militares, os governadores, né, de todos os países, todos aqueles que supervisionavam, superintendente de todos aqueles lugares, vieram para Susa, que era a capital, onde ele tinha o palácio, e ficaram comemorando com ele. Passado aquele dia festivo, o rei deu outro banquete no pátio do jardim do Palácio Real, durante 7 dias, a todo o povo que estava na cidadela de Susa, e desta vez a festa foi destinada tanto aos ricos quanto aos pobres. Depois que terminou aqueles 180 dias, ele agora fez uma festa já ali no pátio ali para todo mundo, para a cidade toda de Susa. Quem quisesse ia, rico, pobre, ele fez uma festa para todo mundo. Ele bancou durante 7 dias uma festa com todo o suprimento para todos, para toda a cidade de Susa. O jardim possuía grandes cortinas em tecido branco, verde e azul celeste, atadas a finas argolas de prata e a colunas de mármore puro com cordões de linho da melhor qualidade em tecido púrpura. Também havia assentos de couro, de ouro e de prata sobre um piso ornamentado com mosaicos de pórfiro, isto é, madrepélora, salpicadas de pedras preciosas incrustadas. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade e em diferentes taças de ouro puro. E cada pessoa podia beber o quanto desejasse, pois o rei já havia dado instruções a todos os mordomos do palácio que servisse o convidado à vontade. Nós vemos realmente a generosidade desse rei, vemos o luxo, né? A luxuosidade ali desse jardim, colocou tudo da melhor qualidade na época, para que todos desfrutassem, ricos e pobres. Mandou servir bebida, né, o vinho, a todos, sem medir, quantos quiserem beber, que bebam à vontade, deixem beber à vontade, servir à vontade. Era servida em taças de ouro e todo tipo de melhor material. O povo estava desfrutando do que tinha de melhor. Toda a cidade de Susa desfrutava, foram 7 dias de festa, desfrutando do melhor. Que o rei tinha participado durante 180 dias, 6 meses de festa, ele e as autoridades somente, os principais, os nobres. Agora ele fez 7 dias para todo mundo. Nós vemos hoje, nós vamos ler só até o versículo 8. Amanhã, querendo Deus, nós prosseguimos a partir do versículo 9, do capítulo 1 de Esther. É uma história bonita, muita gente conhece, os cristãos muitos conhecem. Então nós vamos entender exatamente uma série de detalhes nela que às vezes ficam omitidos, as pessoas não perceberam claramente. Mas amanhã nós prosseguiremos a partir do versículo 9 do capítulo 1 de Esther. As nossas dúvidas ou qualquer indagação, nós encontramos resposta na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia.
Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.